E aí, galerinha? Olá, gente. Episódio 26, só Sonofrirem. Tá acabando. Estamos na reta final. Estamos na reta final. Mais 3 episódios, a semana vai ser mais curta pra Freirem. Mas vale lembrar que a gente vai iniciar a votação já, a indicação e a votação hoje, pra galera já indicar os animes naquela regrinha. 2 episódios pra gente finalizar antes da próxima temporada. Como os animes já estão no episódio 11, 12, então acho que é o suficiente, né? Sim. Enfim, gente, vamos lá. A galera ainda tá naquele exame do labirinto, da dungeon. Chegaram no boss. A Fern derrotou a Frieren, mas ainda tem o restante a dos gente não clones, sabe, né? né? Que... A gente acha que sim, né? Será que vai cair tão fácil assim? Faltam 3 episódios ainda? Não sei. Se bem que pode mas ser tem que o isso... resto dos clones ainda. Então, mas o monstro tá depois daquela porta, né? Lembra que eles falaram? Sim. Então, Tem um se eles demônio, né? Alguma coisa assim. se cair a Frieren, eles derrotam o monstro e acabou os clones. Mas enfim. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam do nosso react até aqui. E se você tá chegando agora, tem todos os episódios já, tem react de todos os episódios anteriores. Vale lembrar que a gente também disponibiliza no Patreon e os membros recebem um dia antes os episódios. Isso aí. Vamos lá? Bora pro episódio. Ah, sério? Nossa. A Fern destruiu a sala, aparentemente. Uou! Mas ela não morreu. Ixi! Eu achei que tinha acertado ela. Parece que não. Meu amigo, a animação. Porque eles não usaram o anime inteiro, eles vão usar agora. Nossa! É engraçado, o clone vira pra Freira e fala, magia básica na casa do caralho, né? Oh, um golem! Nossa! Nossa! Aquela galera tá assistindo isso? Caramba, Droga, não vai ser tão fácil. ela percebeu a Fern. Exatamente. Nossa. Eu acho que ela já deve ter percebido qual que é o plano das duas. Ah. É a birra dos dois ainda. Nossa, mas quem ficar com a sense tá ferrado. É. Uhum. Magia de terra. E ele tem problema com magia de água, lembra? Aham. Só que ela não tem água, então foda-se. Ela tá lutando com magia básica. Engraçado, ela tá lutando contra ela mesma. Uhum. Mas acho que é porque ela provavelmente tem vantagem com a outra, contra a outra. Engraçado,
daquele de óculos e a outra lá não chegaram ainda. 探知できている複製体の総数が受験者よりもわずかに少ないです。特に一番の脅威であるゼンゼさんの複製体の反応が見つかりま Ué, す。 ela sente as outras pessoas? 確かに感知できないね。 Acho que ela deve ser boa em ゼンゼ detecção. の複製体はさすがに感化できない。攻撃される形になったらフェルンを守りきれないし、最悪二人とも死ぬかも。 É, フェ que, ルンさ né? んとデンケンさんの複製体の位置も把握できていませんし、 精度の高い近距離探知で探すしかありませんね。 A da Fern ela não vai encontrar mesmo, porque a Fern ela suprime magia. ela suprime mana. こんな懸念もいらなかったんだろうな。一級魔法使いは理不尽なほどの逆境でも覆せるような存在でなければならない。 Errada ela não tá. この程度は逆境ですらない。それに仲間の背中を守るだけで合格できるんだ。実に優しい平和な試験だ。 Já que ela falou que ela não vai interferir, acho que vocês deveriam matar ela. Porque pelo menos o clone some junto. Será? 倒した。でもいい気分じゃねえな。 Nossa, pegou bem no meio da... Ah, pegou os dois. 化け物が。マリオ Justo quem? ことった覚えはないんだがな。ラビーネ、お前もビヨンあれ。 Não tem escolha, Fê. Ela não vai querer 理由がわ quebrar. からないほどガキじゃないだろう。試験は3年後もある。 Denken. Volta pra trás, 間 Denken. に合わなかったか。 Ele sentiu. だがわしが加勢したところで結果は同じだっただろう。背中を向けているというのにまるで隙を感じん。どちらにせよ時間稼ぎぐらいはせんとな。確か Oh, 9 ah! Chegaram. Você é o verdadeiro ou o clone? 今どういう状況なの？もしかしてあれと戦うつもり？勝てないと思うよ。承知の上だ。 Cara, eu ainda acho que ela é a pessoa perfeita pra lutar contra o clone こ da れっ Sense. てダンジョン攻略に必要なことなの？今フリーレン説明はいい。必要なこと Nossa! Nossa! Que atitude foda. Não quero uma explicação. Só uma confirmação. なら私が倒すよ。何を言っているんだ。この中で一番強いのはデンケンだ。第一お前はビアベルにも勝てなかっただろそういうことじゃないんだよね。 Exatamente. 確かに私は未熟な3級魔法使いだ。デンケンやビアベルよりもはるかに弱い。けれども全然相手なら勝てると思うよ。 Acho que o que importa é o tipo de magia dela, né? Exatamente. É uma questão de vantagem. 何でも切る魔法レイルザイデン。私が切れると思ったものは何でも切れるし、切れないと思ったものは全く切れない。それが何だって言うんだ。防御魔法で簡単に防げる魔法だ。そういえばメガネ君はビアベルとの戦いを見ていたんだっけ？あ、防御魔法って魔法を防ぐためのものだからね。切れるイメージあんまりないんだよね。そうか。ならどちらにせよ前世には通用しない。あの紙には観測できるだけでも防御魔法に匹敵するほどの魔法が何重にもかけられている。Não é só um cabelo. Porque ela consegue cortar o cabelo. Ela consegue imaginar o que ela vai cortar. Ela não consegue imaginar se cortando feitiço defensivo, mas ela consegue se imaginar cortando o cabelo, basicamente. Porque deu uma forma pro feitiço. É, o cabelo tá muito espalhado, ela não consegue ver o corpo inteiro. Uhum. Será que ela vai se surpreender? Não sei, mas eu tenho a impressão que ela acha que a Ubil vai ganhar. 彼は一級魔法使いになってから一度たりとも手傷を負ったことがないほどの守りに特化した魔法使いだった。
不動の街灯。彼が魔法で作り出す街灯はあらゆる攻撃魔法も通さないほどの防御術式が組み込まれていた。第二次試験の内容は、街灯をまとったブルグに受験者が攻撃魔法を放ち、一歩でも下がらせたら合格という極めて単純なものだった。殺害行為を失格とするルールも、攻撃魔法の最低限の制御を促し、他の受験者を守るための措置だった。次 Ela foi reprovada também, né? Lembra que ela fala que ela foi reprovada porque ela matou o examinador? Eu não lembro se foi o examinador, mas ela matou alguém. Tá aí. Ela matou o examinador. Ela passou pela magia defensiva dele. それを3級魔法使いになったばかりの無名の少女があっさりと殺してしまった。失格処分だって話だよね。分かってるから。もう帰っていい？一つだけ質問がある。どうぞ。不動の街灯をどうやって打ち破った？ゼンゼさんって裁縫とかしたことある？いいや、それがどうした？家柄良さそうだもんね。それともそういうのは魔法で全部やっちゃうのかな。いやね、私も不器用だからそういうことはしたことないんだけど。姉貴がよく裁縫をしているのを見ていた。 Ela se imaginou cortando o manto. 布を裁断するときってさ、ハサミをこう入れてシャーって切るんだよね。とてもいい音がするんだ。私はあの音が好きだった。 Por isso que a especialidade dela é magia de corte, né? Uhum. イメージの話だよ。布っていうのはさ、切れるものなんだよ。 Ela não jogou uma magia, ela não atacou a magia defensiva dele. Ela É o tecido. Ela Ela tá se com viu tecido. cortando o tecido. Ou seja, o limite da magia de corte dela é a imaginação dela É. e não a defesa do oponente. Por isso que eu acho que ela é extremamente capaz de matar a Sensei. Porque é fácil você imaginar uma tesoura cortando o cabelo. 小さなアリが巨大な竜を踏み潰すイメージができないように、鉄壁の防御術式で守られたあの街灯を切るイメージができる魔法使いなどほぼ存在しない。実際にあの街灯がいかなる攻撃魔法も通さないことは魔法使いなら一目見ればわかるからだ。それこそバカでもわかる。人が知性を持った生命体である限り、そのしがらみからは決して逃れられない。それでも彼女は自らの感覚に従った。これは切れないものだと知性では分かっていながら、感覚のままに不動の街灯を切り裂くイメージを構築した。もはや人として成立している精神状態とは思えない。これは才覚の領域だ。Exatamente. ところでゼンゼさん、綺麗な髪の毛だね。手入れとか大変でしょ。もしかしたら私はあの時点でもう負けていたのかもしれない。ユーベルには勝てるイメージが湧かない。 Lembra que a Frieren fala? Nossa, que foda! みんな頭を使いすぎなんだよ。髪は切るものでしょ。髪の手入れ、地獄だよ。考えたくもない。切ったらいいのに。 Foi um passeio no parque pra ela. Queria ter visto. A gente viu, foi um golpe só. はい、そうです。複製体なら俺たちも3体片付けた。なら話は早いですね。それでは、あら、たった今、ゼンゼさんの複製体が撃破されたようです。Nossa. この魔力、
し止めたのはユーベル3級魔法使いですね。意外な結果だな。そうか、結構相性悪めだろ。魔法使い同士の戦いはじゃんけんのようなものです。 Exatamente, não é só puramente uma questão de força. 手数が無数にあり、極めて複雑で難解なじゃんけんです。それで少しでも使える手数を増やしたいってわけだ。いいぜ、複製体の足止め手伝ってやるよ。俺は他人を信じるような太刀じゃねえが、ケツを振っている勝ち馬を逃すほどバカじゃない。現時点で確実に足止めしなければならない危険な複製体は2体。 Da Fern e do そ Denken. のうちの1体、デンケンさんの複製体の場所は特定しました。 Mas a da Fern. あなた方 Não tem como. そちらをお願いします。もう1体のフェルンさんの複製体に関しては私に任せてください。あの子は特に魔力を消すのが上手みたいですから。さすがに見つけ出さないと奇襲で死者が出かねません。本当に一人でなんとかなるの？一人の方が魔力探知に集中できます。あの子結構強いわよ。私は多彩なので足止めだけは得意なのです。それに高速魔法が通じることは本人の体を使って確かめます。よし。 Ela teve uma cobaia. ユーベル、これってさ、僕の見間違いじゃないよね。だろうね。だってね、 Uou! 動けないでしょ。 Eles voltaram? 私の複製体が復活している。 Então, O monstro pode renovar os clones. São clones que eles já derrotaram e voltaram. fudeu. Fodeu muito! シュピーゲルとやらを倒すまで続くのかな。 Tudo depende da Frieren e da Fern agora. 消耗戦だ。楽しくなって A Batalha mesma de coisa que a Frieren falou. まったくだ。 Nossa! 右側でしょこれ。 Não é melhor sairmos daqui? Eu já pensou o clone dele, cria um monte de clone? Até uma pessoa falou isso, o inscrito falou. Exatamente. Eu tava pensando nisso agora. Achou. A Fern. Ela percebeu. Quem que é aquele? É o cara que entrou sozinho. Burro. Nossa, olha essa animação. この隙もダメだな。今のフェルンじゃ気がつけない。やっぱりやるしかない。 Ela tá escondendo alguma coisa? 魔力探知の隙だけじゃ殺しきれるほどのものにはならないね。そうですね。もっと大きな隙があれば勝てるのですが。勝てるんだね。なら隙を作ろう。そんなことができるのですか？私が隙を見せれば相手はもっと大きな隙を見せる。 Ah. Ela vai abrir a guarda dela de propósito. 防御に集中すれば致命傷にはならない。ではその場合の作戦は Deus do céu. フェルンが勝てると思っているのなら勝てる。なぜそう言い切れるのですか？だって私はフェルンのことを舐めているから。 O clone provavelmente vai fazer a mesma coisa. それは良かったです。なら十分勝機はありますね。 Nossa. Uou! Ela tomou de propósito esse golpe. A defesa dela tá quebrando. Ah, queima a roupa. Agora acertou. Ah, mas é aquele momento que acabou. Nossa! Nossa senhora. É isso aí, Fern, não para. Ela perdeu os braços? Aham.
Olha a Nossa, olha esse cara olhar. dela. Oh! 何が起こった？攻撃された。魔力を全く感じない。この攻撃を私は魔法として認識できていない。 Ela tá usando. フリーレン様、これが魔法の高みなんですね。 Caramba! でもらしくないです。 Ela 好きだらけ。 acabou. Ela conseguiu atacar a Fern sem os 2 braços. Nossa. よくやったフェルン。あれを見せるほど追い詰められたのは80年ぶりかな。 80 anos. A última vez que ela usou esse feitiço foi contra o Rei Demônio. それじゃあさっさと終わらせようか。 Por favor, a galera lá fora agradece. Nossa. Ela tava escondida. 終わりましたか。 Nossa! もう動けない。ビアベル De novo. お前らいつも倒れてんな。 Mas essa galera trabalhou duro, hein? Aham. Caramba! ここが霊落の王母の最深部か。 A galera Ele sai- realmente tá carregando os outros. 攻略した。一級魔法使いに十分匹敵する。 É a primeira vez que essa masmorra é conquistada, né? Uhum. 約束通り最深部にたどり着いた全員を第二次試験合格とする。 Cadê a Fririn e a Fern? それで一番の功労者はどこに行った？ Sério. 気持ちはわかるかな。 Por que tem um mímico dentro da sala do tesouro? Que golpe baixo. 終了とする。なんと回復魔法まで使えるのじゃ。どうじゃ？すごいじゃろ。あ誰なのお Ninguém lembra do cara. E assim termina o que provavelmente foi o episódio mais hypado da temporada. A galera falou muito bem desse episódio. Sim. Você... Falaram que o episódio 26 ia ser era o surpreendente. melhor, né? E realmente foi. Foi muito bom. Nossa, Foi incrível. muito bom. Incrível porque, assim, foi legal que não foi só a cena da luta contra o clone da Frieren que roubou a cena. Tudo que tava acontecendo lá fora tava muito interessante, Sim. sabe? Você não Tava ficava com aquela acontecendo sensação... ao mesmo tempo, né? Tipo, É. diferente de alguns outros animes, eles passam uma coisa e depois eles passam o que aconteceu em volta. O anime, ele mostrou pra gente ao mesmo tempo Todos o que os tava cenários. acontecendo. E é legal porque, assim, normalmente, nessa situação aqui que a gente falaria, não quero ver essa galera. Quero ver a luta da Frieren contra a Frieren. Mas não, tudo tava muito interessante. Sim. Todas as lutas, todas as estratégias que eles bolaram ali. Fiquei com pena da galera que perdeu no final ali, né? É. Que trombou o clone da Sense. Mas vamos combinar. Foi linda a luta da Frieren contra a Frieren e Foi. a... E a Fern. Mas a Ubel roubou a cena foda demais. É. Foi Ela mostrou que realmente ela é muito forte. Porque é o que a Frieren já falou em alguns episódios. Magia é imaginação. Exato. Se ela consegue se imaginar cortando, ela é invencível. Ela E é- pode matar qualquer um. E o que ela fala pro carinha do óculos lá. Que ele fala, o Denken é o mais forte entre nós, né? Ela, mas não é uma questão de força. É uma questão de condição de magia. É o que a Frieren fala pra ele. A Frieren falou isso pro Denken no último exame. Você consegue imaginar você derrotando uma maga da água na chuva? Eu não consigo. A Frieren falou isso. Uhum. Por isso que não é uma questão de força. A menina que eu nunca lembro o nome daquelas duas. A Ela- Lavigne e a outra lá. Ela seria capaz de derrotar a Frieren embaixo de chuva? Talvez. Agora, a Ubel, com a imaginação de corte dela, de lâmina, enfrentando um monstro que usa magia a partir do cabelo, não tinha como ela perder. Não é só uma questão de força, só uma questão de mana, sabe? Uhum. E é engraçado porque teve um inscrito nosso que ele postou um comentário falando e explicando mais ou menos isso. Sobre essa compatibilidade de mana, de feitiço e tal. E que assim, a própria série, ela não é invencível.
ela deve ter um ponto fraco. Que se você encontrar um mago que consegue explorar esse ponto fraco, que nem, por exemplo, a Fern não conseguiu derrotar o clone, não conseguiria derrotar o clone da Frieren sozinho, mas ela tem a chave pra isso. Ela tem aquilo que explora o ponto fraco da Frieren, é que a Frieren ela é muito mais poderosa. Sim. Mas se você pega a Fern, sei lá, daqui a 30 anos, a Fern, com a idade do Denken, ela vai ter aprendido tanto sobre magia, ela vai ter se desenvolvido tanto que ela é capaz de bater de frente a frente com a Frieren, provavelmente. Mas lembra até que a gente falou no episódio passado, que a gente falou assim, a Frieren achou alguém que pode derrotar ela, a Fern. A A própria aprendiz dela. E no começo desse episódio, a Ciri, ela fala isso pra Frieren, né? Frieren, só tem duas... Se o Rei Demônio não te derrotar, você vai ser derrotada por um mago humano. E é legal porque isso, todo o crédito pra habilidade da Fern. Todo o crédito. Porque a Fern, ela percebeu a falha da Frieren sozinha. A Frieren nunca contou isso pra ela. Todos os magos que lutaram contra a Frieren, o próprio Denken, que tem Nem perceberam. anos de experiência a mais do que a Fern, ninguém percebeu. E a Fern percebeu a falha da Frieren. E assim, pra mim, a Fern, ela tende a ser uma das magas mais poderosas desse anime. Não por uma questão, ela não... E ela explica por que a Frieren treinou ela, assim, bateu tanto em cima das magias básicas. Porque ela fala que ela tem uma certa dificuldade, né? Então o que a Frieren falou? Vamos focar no que você é boa. Que ela é... Cara, você viu o jeito que a clone dela deixou a parede lá? Acho que se a Frieren não acaba com a luta logo... A outra ia morrer ali. Nossa, ela ia passar um apertado na mão da Fern. Porque ela falou assim, o meu feitiço funcionou na Fern, mas ela estava do lado da Fern e a Fern estava se deixando Exatamente. enfeitiçar. É diferente de você ir numa pessoa que tá te atacando, Exato. né? É a mesma coisa que a gente falou assim, quando ela tentou hipnotizar a Frieren. A primeira coisa que eu me perguntei, como é que ela vai chegar tão perto do clone assim pra hipnotizar o clone? Ela precisou abraçar a Frieren, né? Mesmo se funcionasse, ia adiantar nada. Exatamente. Então, e assim, eu achei muito foda a Frieren usando o feitiço sem os braços. Então, o clone mostrou pra gente do que a Frieren de verdade é capaz, entendeu? E a Frieren falando pra Fern, o que mostra de novo como a Fern vai ser poderosa. Ela já é, mas ela vai ser muito mais. Parabéns. Faz 80 anos que eu não usava esse feitiço, entendeu? Ela forçou a Frieren a usar um feitiço de nível altíssimo, que é, assim, pelas contas, 80 anos, ela usou na luta contra o Rei Demônio. Sim. Uma coisa desse nível, sabe? E assim, ela usou magia sem os braços, sem cajado e com aquela cara ameaçadora. Nossa, meu amigo. O olhar dela pra Fern. Nossa. E assim, o clone, ele lutou o tempo todo. Assim, os clones a gente percebe que eles lutaram de uma maneira um pouco mais defensiva, meio que pra se preservar. Porque se ela tivesse ido pra cima da Frieren e da Fern, do jeito que ela foi pra cima da Fern naquele momento, é que ela deixou totalmente aberto a defesa dela. Mas se ela faz isso desde o início, aqueles 4 que entraram primeiro, eles tinham sido varridos. Isso que tinha acontecido. Sim. Talvez o clone, ele tava usando o poder que ele achava que era necessário pra vencer aquela Exato. turma, É. sabe? E aí, com a Frieren e a Fern, ela usou mais poder porque ela viu que elas eram mais poderosas, entendeu? Do que aqueles 4 que entraram. Tipo assim, eu não preciso fazer muito, só esses aí, pra mim, é fichinha, entendeu? E só esse episódio teve mais magia do que a gente viu no anime inteiro, você percebeu? Exato. O nível de magia que a Frieren tava usando, caramba. Enfim, Foi excelente. foi um excelente episódio. Excelente. Fiquei. Não fiquei chateada, mas fiquei com dó da Lavigne e daquele outro carinha lá da Terra que saíram. Eu fiquei meio triste por eles também, porque se esforçaram até o final, né? Foram até lá, sabe? Por mais que eu tenha falado nos episódios anteriores, que a gente comentou, né? Que a gente achou meio que uma roubada do roteiro, a Lavigne aparecer lá até o final, desde o final, né? Por mais que tenha mostrado a família dela, Então, ela o tem pessoal esses falou isso nos conhecimentos. comentários. O pessoal explicou, não, mostrou. Eu sustento o que eu falei. Pra mim, Não. foi o roteiro. Independente se isso apareceu, se a história foi construída, parece que a história foi construída pra roubar o roteiro, né? Então. Pra ela no final. Então, mas eu Entendeu? falei, em nenhum momento fala que os irmãos dela são talentosos, sim. Mas eu acho que deveria ter dito. Que ela deveria ter falado, essa tumba, quando eles explicam qual que vai ser ali, sabe quando eles recebem a carta, falando qual vai ser o próximo exame? E naquela conversa que tá ela, a Frieren, a Fern e a outra lá, ela poderia ter falado, bom, meu irmão já teve nessa masmorra, ela é de fato muito perigosa. Isso pra mim já justificaria tudo. Mas não tem. Então pra mim, sim, o roteiro foi a favor dela,
assim, o irmão dela não quer dizer nada. A Frieren tá aí há 1200 anos e nunca pisou naquela masmorra. Ela poderia ter entrado ali e falado pra Fern, relaxa, sei onde é que eu tô. Já passei por aqui. Entendeu? Então... mas assim, independente se falava ou não, e teve essa história construída, parece que sim, que a história foi construída pra ter essa final, essa roubada no roteiro pra elas, porque sim, elas são inexperientes, elas são as mais novas, elas são menos maduras, então não fazia muito sentido elas chegarem lá até o final, a não ser por sorte. Exato. Mas é assim, isso pra mim é a essência do teste da Sense. Explica o que você acabou de falar. Não é... E tudo que foi construído, tudo que a gente falou aqui, inclusive, a respeito da Ubel, não é só uma questão de poder. É uma questão de talento e a sua capacidade de se adaptar. A adaptabilidade do mago. Isso faz com que ele seja merecedor de um ranking A. Não simplesmente o volume de mana. Então eu acho que, assim... Se ela tivesse trabalhado em equipe desde o início, se ela poderia ter guiado a galera ali. Sim. Falei, gente, não, tudo bem, vamos montar um vamos grupo aqui. Vamos chegar até tal lugar. Ó, eu sei que vão aparecer um monte de clones, os clones da gente, a gente vai lutar. Meu, se a turma do Denkin, que entrou lá, que eles fecharam aquele grupinho, se ela vai junto com essa informação passada pra eles tinham tirado essa dungeon de letra. Teriam. Porque eles provavelmente esperariam a Frieren, explicaria pra ela, o negócio ia ter sido outra dungeon. Ela provavelmente teria passado. Então, e faz sentido ela se tornar uma maga de ranking A se ela faz parte do grupo que finalizou a dungeon. Por quê? Capacidade de trabalhar em grupo. Isso é... Cara, viu como o final do episódio deixa escancarado todas as intenções da Sense em relação a esse exame? Faz total sentido pra mim agora. Total. E como todos os personagens falharam. O que mais acertou ali foi o Denken. Ele foi a pessoa que mais trabalhou mediante o plano da Sense, no final das contas. E eu fico triste, realmente, eu falo isso, tenho essa pequena crítica à Lavinia em relação ao que eu ainda acho que o roteiro... E no final ela saiu e a outra menina ficou, né? Ficou, mas eu fico um pouco triste por ela não ter passado, entendeu? Sim, porque ela ainda lutou até o final, sabe? Eu fiquei com dó, porque realmente, depois que ela se juntou ali com eles, ela explicou a situação, ok, ela já chegou até ali, entendeu? Sim. E ela tava disposta a trabalhar em grupo, mesmo com aquele cara que ela não suportava, entendeu? Pra todo mundo chegar até o final da dungeon, entendeu? Então, eles derrotaram os clones deles e eles foram pegos de calça curta, entendeu? E eles tiveram o azar Eles tiveram o azar de serem atacados justo pela Sense. Porque eu acho que qualquer outro mago ali... Pelas costas, né? Eu acho que qualquer outro mago ali, eles teriam dado um jeito de se virar. Mas calhou de ser justo o clone da Sense. Sim. E assim, eles foram brutalmente atacados. Não tinha como eles... Não tinha como continuar. Então, eu fiquei com dó por conta disso, sabe? Assim, eles lutaram depois, até o final, Mas sabe? é tranquilo porque, assim, tem mais 3 anos aí, né? E ela é jovem, Ele também é jovem, então dá muito tempo pra eles fazerem isso. Mas assim, ele é um pouco arrogante, né? Então, às vezes, isso até serve, de ensinamento pra ele no futuro, entendeu? Sim. Pra ser um pouquinho mais humilde em algumas questões, sabe? Mas eu discordo um pouco de você, porque eu tenho a impressão que ele é arrogante só na aparência. Porque ele foi o cara que foi com o Denken, ele entendeu que trabalho de equipe era necessário, sabe? Ele joga aquelas provocações pra Lavinia, mas na hora de agir, ele não é arrogante. Ele é arrogante na hora de falar. Ele é tipo um tsundere, então, né? Um arrogante tsundere, né? Ele se faz e não é. Eu acho que ela é mais, sabe? Ela entra mais no perfil da tsundere do que ele. Mas eu acho que ele tem o perfil de quem sempre teve que se virar sozinho. Entendeu? Ele é meio que o Sakura. Sim. Então ele sempre teve que se virar sozinho. Mas ali, assim, se a condição pede que eu trabalhe em equipe pra realizar o meu objetivo, eu vou fazer. Entendeu? E ele faz sem questionar. Ele obedece o plano, ele obedece a orientação, e ele sempre busca a orientação do mago mais forte e mais velho, que é o Denken. Ele questiona o Denken, mas o Denken fala, não, vamos fazer isso. Ele simplesmente vai. Então por isso eu acho que ele, nesse ponto que eu discordo um pouco de você, eu acho que ele é arrogante só na hora de conversar, sabe? Mas na hora do vamos ver, ele não é, né? Ele é um pouco mais sensato nesse ponto. Mas vai servir como experiência futura. Sim. Tanto pra ele quanto pra ela. Pros dois, acho que sim. Os dois, eu acho que eles têm que aprender a trabalhar mais em equipe, sim. É o que eu te falei.
esses últimos 4 episódios, que eu acho que são os episódios de 3, 4 episódios, que são do exame, teriam sido outros episódios se ela tivesse dado essa informação no início. Sim. Porque ela sabia andar ali. Essa que é a verdade. E assim, vai ser bom também o fato da Lavigne ter saído e a outra menina ter ficado, porque eu acho que ela ficou, né? Ficou. Pra ela aprender a se virar sozinha. Porque ela é muito dependente da Lavigne. Exatamente, tem isso, né? A Lavigne é um pouco mais independente que ela, mas Sim. ela é bem dependente Ela da é Lavigne. muito dependente da Lavigne. Então eu acho que isso Por mais é que bom. elas trabalhem muito bem em equipe, Sim. as duas. Eu acho que isso é muito bom pro crescimento dela, sabe? Pra experiência dela. Sim. Então, porque a partir de agora, mesmo que tenha tantos outros testes, ela vai ter que aprender a pensar sozinha, sabe? Exatamente, ela tem que aprender a trabalhar sozinha. E outra, o anime já mostrou de várias maneiras, o anime não, o teste. Já mostrou de várias maneiras que não tá errado você depender dos companheiros, depender dos outros amigos, depender dos outros magos, sabe? Então, ela pode fazer o que ela já vinha fazendo com a Lavigne, mas com outras pessoas. E é bom que ela, né, aprende a lidar com outros magos. Aprenda a se adaptar, né? Porque ela é aquela que é insegura, né? Ela é insegura demais. Então ela precisa aprender a se adaptar, ela precisa se virar sozinha. Elas duas, elas pra mim, pela idade delas, e elas estarem se esforçando dessa maneira, pra mim elas têm o mesmo nível de talento da Fern. Só precisa ter o mesmo nível de humildade da Fern pra aprender as coisas, sabe? A Fern, ela é... Se ela fosse arrogante do jeito que essas meninas são, ela não teria aprendido tanto com a Frieren do jeito que ela aprendeu. Porque por mais que ela puxe a orelha da Frieren, ela enche o saco da Frieren, ela respeita a Frieren como mestra acima de tudo. Ela tem total respeito pela Frieren. Então acho que essas duas... Se elas tivessem grudado na Frieren desde o início, sabe? Pô, o que a Frieren... Cara, a Frieren é uma enciclopédia viva. Tanto de magia quanto de experiência, entendeu? É o que eu falei. Acima da Frieren no anime, a gente só viu a Sense. Porque a Sense, aparentemente, ela tá no mundo há milênios... A série, isso. A série tá no mundo há milênios antes da Frieren existir, entendeu? É o que a gente... Pelo menos é o que o anime dá a entender. Então, ela é provavelmente a Maga Suprema. Mas enfim, episódio excelente. Maravilhoso. Animação perfeita. E assim, antes eu tinha a impressão de que... Não, eu vou deixar pra fora isso no último episódio. Deixa pra fora isso depois. Enfim, gente. Então é isso aí. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo aí pra chegar pra mais pessoas. E vamos pros próximos episódios. Tá acabando. Mas enfim. Vamos lá? Aí, Tchau, tchau. Tchau.